Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos mais uma vez juntos, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprendendo da Sua palavra. Chegamos ao capítulo 13 e aqui Pastor Gedeon Júnior e é uma alegria estar com os irmãos. Louva a Deus por esta oportunidade, louva a Deus pelo seu carinho de nos dar uma palavra tão linda, né? Tão linda quanto a sua palavra, tão profunda e tão maravilhosa. Agradeço a minha pastora presidente, Luíde Ramos, pela confiança, o ministério pela confiança e a você pela alegria de estarmos juntos mais uma vez aprendendo a palavra do Senhor. Já leu Levítico 13? É interessante, né? Obviamente que Levítico 13 junto com Levítico 14 é uma sessão inteira que trabalha sobre, entre aspas, o problema da lepra, né? Quando nós pegamos nossas Bíblias de hoje e vemos-las divididas em capítulos, versículos, o título que está em cada uma delas, obviamente não foi dado pelo próprio Moisés quando escreveu Levítico capítulo 13 e capítulo 14. E a maioria das Bíblias modernas vem com o título As Leis acerca da praga da lepra. E sim, a lepra é o tema dominante destes dois capítulos. Entretanto, nós temos que compreender que o que seria na realidade a palavra lepra, não é? Por quê? Porque o termo hebraico para a palavra aqui no original, segundo os grandes e entendidos teólogos, é saraate. E saraate significa receber uma infecção na pele. Daí porque aqui se trata de todo um conjunto de atividades profiláticas para quem tinha qualquer espécie de, diríamos assim, infecções dermatológicas e infecções de pele. Desde as mais simples, que chamamos hoje impinges, né? Até a mais terrível de todas, que é a própria lepra. Veja comigo, por gentileza, o texto e entenda, obviamente, que aqui existe um conjunto de atividades que o querido sacerdote fazia e realizava junto com todo o corpo de sacerdotes para evitar que aquela pequena infecção na pele se tornasse algo muito mais significativo e pudesse trazer problemas extremamente sérios ao povo de Deus. Então, nós temos que olhar para um texto como esse e nós temos que entender que a palavra central, saraate, é um grande problema. É um grande problema. E que nós temos que nos definir. É só lepra ou é todas as infecções possíveis nesta época de serem absolutamente entendidas? Ou seja, várias espécies de dermatites ou inflamações da nossa pele. Que posição nós vamos tomar? Bem, creio eu que a melhor posição a ser tomada é usar o termo como era usado literalmente na época em que foi escrito esse texto. Então, vamos usar o termo como um tipo bem genérico da expressão denominada lepra, considerando assim uma designação geral, incluindo então toda a classe de doenças de pele com vários graus de severidade. E não haverá problema nenhum quanto a isso. Se você parar e pensar comigo,
No capítulo 14 e 15, a própria expressão, a expressão lepra, ela vai designar uma série de doenças da pele, como micoses. É só ler Levítico 13, versículo 47 e seguintes, né? E Levítico 14, 33 e seguintes. Agora, se nós pararmos e pensarmos, não há problema nenhum em chamar todas essas espécies de dermatites aqui de forma genérica como lepra, mesmo sabendo que hoje a doença é bem específica, tem o nome também de hanseníase. E é interessante notar como Deus, de forma muito inteligente, tratou com esse tipo de enfermidade. O que o Senhor faz? Bem, o Senhor imediatamente pega e, por uma questão de não termos, na época, dermatologistas, o Senhor pega o sacerdote. E o Senhor diz, é você mesmo que vai ver, que vai examinar, que vai ver o grau da, entre aspas, lepra, e que vai dizer o momento em que o indivíduo vai estar curado. E o que eu acho fantástico num capítulo como esse, é que Deus, além de descrever cada um dos graus de várias dermatites, ou seja, de várias doenças de pele, Deus ainda diz como tratar, ainda diz o momento em que ele estaria curado. Agora é óbvio, por uma questão de momento, Deus chama qualquer um que tivesse qualquer dermatite nesse momento, desde a mais simples até a terrível realmente lepra, de imundo. Imundo por quê? Para ser retirado do meio dos outros, para que não pudesse contaminar os outros, e obviamente tal pessoa seria examinada, seria isolada por dias específicos, e o sacerdote ia vendo se havia um desenvolvimento ou se havia um retroceder da doença dermatológica, da doença de pele. Né? Então, olha que interessante. Vários sintomas foram aqui perfeitamente descritos. Se você pegar Levítico, capítulo 13, do versículo 1 a 8, você tem ali a questão de inchaço com urticária. Do versículo 9 até o 17, você tinha inchaço com brancuras e carnes vivas. No versículo 18 até o 23, você tem a questão das úlceras que poderiam acontecer e perfeitamente serem vistas, né, pelo sacerdote. Do versículo 24 ao 28, você tinha a questão das queimaduras, e do versículo 29 até o 44, várias erupções cutâneas. Então, pare e pense comigo, nem tudo isso que está aqui, e que obviamente aparecia, era lepra, tá? Era lepra. Mas, na verdade, se chama de uma forma genérica, de uma forma geral, para poder haver literalmente todo um cuidado, toda uma profilaxia, e nem todo mundo que era investigado desde o primeiro momento e se via se ia realmente progredir e progredir, muitas vezes era por um tempo determinado, como nós vamos estudar, a infecção diminuía e ele era considerado limpo. Agora, infelizmente, aquele que chegava no último grau e que infelizmente trazia problemas extremamente sérios, aí sim ele tinha que ser completamente afastado. Haviam cidades próprias para que ele ficasse, e o cuidado era para que não se alastrasse o problema no meio do povo de Deus, para que não se alastrasse. E o que eu acho interessante é que quando você pega Levítico 13 e Levítico 14, você tinha investigação não só quanto à pessoa. E aí Levítico 14, do versículo 1 ao 46. Mas também, 14 não, Levítico 13, mas também se havia a investigação das roupas da pessoa, e daí dos versículos 47 até
até os 59, e quando era necessário, a investigação, inclusive, da casa da pessoa. E daí Levítico, capítulo 14, do versículo 33 ao 57. Então, como introdução exata de tudo que nós estamos vendo neste momento, eu peço que você aqui compreenda que nós estamos em um momento histórico muito inicial da humanidade. Tá? Aqui você não tem médicos dermatologistas. E Deus, por amor, por misericórdia, ele cuida do seu povo de forma fantástica. E aí ele pega literalmente 2 capítulos, o capítulo 13 e o querido capítulo 14, para cuidar de todas as enfermidades dermatológicas possíveis no meio do seu povo. Desde a mais simples, entre aspas, que chamamos hoje impinge, se isso for simples, né? Até a mais terrível de todas, que na época não tinha cura, a não ser por um milagre grandioso de Deus, que era o que hoje chamamos de hanseníase e na época era chamada de lepra. Então, vamos para o texto genérico. Nós vamos fazer o que a Bíblia diz. Nós vamos, sim, dar preferência ao termo tradicional que está aqui, vamos chamar lepra num sentido geral e absoluto, considerando esse termo uma designação geral que abarca, nesse momento histórico, uma classe enorme de doenças de pele com vários graus de severidade. Tá bom? Eu aqui estou seguindo exatamente de tudo que li, uma orientação que está na página 126 do já famoso, já lhe falei, é um excepcional livro, uma excepcional obra, tá? Levítico, introdução e comentário do grande teólogo Harrison, R.K. Harrison, e vendido pela Vida Nova, chamada série Cultura Bíblica, tá? Eles têm, literalmente, meu irmão, eles têm todo o Velho Testamento, absolutamente comentado, são comentários maravilhosos, precisos, e deixa eu aproveitar exatamente aqui, tá? E me utilizar desse grande homem de Deus e vou seguir, sim, vou seguir aquilo que nele está quando ele diz, inclusive vou ler para os irmãos aqui na página 129, ó, decidir sobre uma palavra ou um grupo de palavras com a qual se possa traduzir Saraate, ou seja, lepra, né? É o problema principal aqui. Assim como no caso das demais condições de infecções aqui descritas. O hebraico é técnico no seu caráter, e a passagem do tempo ainda obliterou o significado original dos termos empregados. Então, fica mais fácil o quê? Tomar a decisão que ele tomou. Ele mesmo, esse grande escritor, diz assim: o presente escritor prefere usar o termo tradicional lepra para Saraate. Agora, escute, ó, considerando uma designação geral de uma classe de doenças de pele, com vários graus de severidade. E ele, inclusive, faz até uma analogia aqui, né? Uma analogia. Ele chega a dizer assim, ó, uma analogia pode ser tirada entre esse estudo e, por exemplo, o estudo do câncer. Câncer realmente é um termo leigo empregado para descrever crescimentos malignos, mas os médicos pensam mais especificamente em 2 tipos principais de tumores neoplásticos, conforme a localidade e o tipo desenvolvido. Como resultado, há numerosas formas específicas de câncer, das quais algumas
corresponde ao tratamento, ao passo que outras permanecem intratáveis. Mas todas podem ser abrangidas de uma forma leiga e simples pelo termo genérico câncer. Tá bom? Então, muito bem. Então, aqui estamos estudando em Levítico capítulo 13 vários graus daquilo que genericamente chamamos de lepra, tá bom? E a atitude do sacerdote acompanhando exatamente o que Deus estava descrevendo. E aqui é que eu acho fantástico, né? A lepra não tinha cura. E o pobre do sacerdote, tadinho, tinha que ser, ao mesmo tempo, sacerdote e médico, né? Mas pastor, meu Deus, coitado do sacerdote, como é que ele iria identificar direitinho? Como é que ele iria cuidar? Como é que ele iria tratar, chegando a ser mesmo lepra? Como é que ele saberia? Irmãos, que Deus fantástico. Deus é simplesmente fantástico. Quando eu leio Levítico 13, Levítico 14, eu fico impressionado com o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Deus descreve ao sacerdote cada uma das partes da doença, o que deveria ser feito em cada momento, como deveria ser tratado em cada momento, e descreve exatamente o que deveria ser feito para não só cuidar do doente, mas cuidar de toda uma sociedade. Amados, que Deus é esse? Amados, que Deus é esse? Que Deus amoroso, que Deus protetor, que Deus benéfico, que Deus fantástico. O capítulo 13, por mais assim difícil que seja a leitura dele, nós vamos estudar com calma, e também o 14, porque há por trás de um capítulo desse muito amor e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus fantástico é esse? E isso aqui está sendo simplesmente entregue a Moisés em um período que ninguém tinha noção de quase nada, que o conhecimento científico era um nada, e Deus amorosamente diz: olha, se isso acontecer até tal dia, faça isso. Se isso acontecer até tal dia, faça isso. Se isso acontecer depois de tal dia, faça isso. Que Deus é esse, né? Que nos acompanha na individualidade, porque preste atenção. O que está aqui não era só para proteger a coletividade de uma pandemia, agora todo mundo já sabe o que é pandemia, né? De uma pandemia dermatológica, mas também era para proteger aquele pobre que estava com aquela lepra. Aquele pobre que estava com aquela lepra, sem descaracterizar a misericórdia de Deus para com todos. A misericórdia de Deus para com todos. É com certeza mais um capítulo lindo da palavra de Deus. Com certeza. Agora, falando em lepra, já que vamos utilizar genericamente o termo lepra, é interessante que a lepra clínica, ela tem uma história muito longa, irmãos. Não sei se os irmãos sabem disso. Eu estava lendo e pesquisando, já na Índia e na China, cerca de 4.500 anos antes de Cristo, a doença já era conhecida. A doença já era conhecida, tanto na Índia quanto na China. E alguns escritores chegam a dizer que simplesmente alguns faraós, engraçado, né, foram mumificados quando da sua morte, e hoje, com os estudos desses faraós, a múmia deles descreve que eles tiveram lepra, Então, era uma doença terrível, extremamente conhecida e já estudada nesse momento em que o nosso querido livro de Levítico foi escrito, tá? Para quem não conhece, a hanseníase, que é hoje o termo usado para lepra, ela é produto, ela ocorre
como resultado de uma infecção por um minúsculo bacilo, tá? Chamado Mycobacterium leprae. E o nome deste bacilo, né, deste vírus que provoca a hanseníase, foi dado e descoberto em 1871 pelo pesquisador Hansen. Então, só em 1871 é que descobriram qual era o bacilo, né? O vírus que fazia gerar a lepra, e quem descobriu foi Hansen, e em homenagem a ele, hoje o nome se dá à doença que antigamente era chamada de lepra, de hanseníase. E aí, graças a Deus, né, a partir do momento que você consegue identificar qual é o agente que provoca aquela doença, você vai lutar, obviamente, pela cura. E hoje, graças a Deus, o sucesso terapêutico é absolutamente espantoso. Pelo que li e pelo que pesquisei, obviamente se trata com um produto chamado talidomina. Obviamente eu posso estar errando no nome aqui, mas sem nenhum problema. Nós temos na igreja meninos da área da saúde, né? A filha do pastor Leike, ela é enfermeira, e ela é enfermeira com nível superior, né? Ela tem um nível superior, se estudou enfermagem, sabe perfeitamente. Se precisar me corrigir, Rubiene, me corrija, mas pelo que eu vi aqui, o sucesso terapêutico espantoso que temos hoje está em conexão com o uso da talidomina, né? O filho também da querida Rosana está estudando medicina, né? Se eu errei o termo, meu filho, me ajude, me corrija, e aí eu corrijo em outros áudios, tá bom? Temos muitos irmãos que trabalham na área da saúde, o próprio pastor Heloís, se eu errei o termo, não tem problema, me corrija, mas graças a Deus, desde que Hansen, né, ele simplesmente consegue descobrir, tá, o bacilo minúsculo, o nome é interessante, Mycobacterium leprae, e a partir daí nós desenvolvemos, e hoje ninguém mais precisa morrer de hanseníase, né? Mas é óbvio que, infelizmente, tem gente que ainda não trata. E nessa época aqui, irmãos, que coisa terrível era essa doença. Que coisa terrível era essa doença. Infelizmente, essa doença ela tinha uma atuação muito grande como consequência de erros também espirituais. Como assim, pastor? Eu estava lendo um livro que hoje não tem mais para vender. Esse livro eu ganhei de presente do meu avô, quando da sua morte, vovô Orlando. E aí minha avó Hilda chegou e disse: olha, meus filhos, aqui está a biblioteca do seu avô Orlando, peguem aquilo que vocês desejarem. E eu tive a alegria de pegar todos os livros de estudo do falecido mestre e doutor em teologia, pastor Antônio Neves Mesquita, e que os livros dele eram publicados inclusive pela antiga Juerp, né? Juerp. E o pastor Antônio Neves Mesquita, ele salienta de forma muito interessante sobre a querida hanseníase ou lepra, também como consequência não só, né, não só do pecado original, que aí obviamente depois que nossos antepassados caíram no engodo de Satanás, todo tipo de mal veio à humanidade, inclusive o ataque do bacilo
Mycobacterium leprae, né, tornando as pessoas leprosas, mas também a lepra era uma terrível punição de Deus, como flagelo também de natureza espiritual. Acho interessante isso, né? Porque muitas vezes na Bíblia, veja que interessante, a pessoa atacada pelo mal da lepra era uma pessoa que infelizmente tinha cometido pecados terríveis. Não estou aqui defendendo a ideia de que todo leproso, ele infelizmente tem a lepra como consequência de grande pecado. Não. Mas eu quero lhe chamar a atenção que a lepra, além de um problema terrível em matéria de saúde pública, em razão de ataque, né, como a gente está tendo hoje com o coronavírus, a lepra também às vezes era trazido como castigo divino para erros espirituais muito grandes. Por exemplo, no capítulo 12 de Números, os irmãos se lembram que simplesmente Miriam ficou leprosa depois que foi contra a liderança do seu irmão mais novo, né? Olha que interessante, olha que interessante. Logo depois que ela pecou, a carne dela se tornou branca como a neve e não tem choro, não. Outro caso, para exemplificar, né? O criado de Eliseu, se lembra dele? Teve a mesma sorte, ou seja, leia depois o segundo livro de Reis, capítulo 5, do versículo 20 a 25. 20 a 25, como ele ficou literalmente leproso depois do erro que ele cometeu. E nós poderíamos multiplicar aqui de forma muito grande e terrível sobre a lepra. E os casos poderiam ser multiplicados. Agora, olhe que interessante, olhe que interessante. Havia sim também punição por lepra para aqueles que obstinadamente iam contra o Senhor Deus ou contra, literalmente, um ungido da parte dele. Então, por causa de toda essa baixeza que trazia a questão da lepra, essa dor terrível, um texto como esse de Levítico, capítulo 13 e 14, é fundamental. É fundamental, porque o leproso, que tinha se tornado leproso em razão de punição também divina, não só havia leprosos em razão de infelicidade, de se pegar uma doença como qualquer um pode pegar. Também havia a possibilidade do leproso que pegava em razão de punição divina. Ele tinha, pelo menos por parte de Deus, após o erro que cometeu, o amor e a misericórdia de ser devidamente tratado pelo sacerdote, devidamente removido a uma cidade onde lhe seria pelo menos ministrada comida e algum tipo de última caridade social. Pelo menos isso. Agora, desejo terminar esse primeiro áudio sobre Levítico 13 salientando algo muito bonito, muito bonito. Se você olha para todo esse texto, e se você olha para Êxodo, principalmente Êxodo 23 a 26, você vê que o povo de Israel era um dos poucos povos antigos protegidos por leis especiais referentes a moléstias, mas também protegido por uma graça especial da parte de Deus. Ou seja, entenda algo que é fundamental. Deus tinha tomado para si
o encargo de proteger o povo, não só contra os seus inimigos ao redor, mas também contra doenças comuns de todos os outros povos. Israel era o povo eleito e especial. Sério, se você já esqueceu, leia Êxodo 23 a 26. Israel era o povo eleito e especial. E por essa razão, entenda, o Senhor Deus, além de trazer normas para proteger o seu povo de doenças, de comidas que poderiam trazer problemas muito sérios, proteger a mulher de forma maravilhosa, Deus, em Êxodo 23 a 26, tinha prometido que ele mesmo cuidaria do seu povo se o seu povo estivesse na presença dele. Então, olhe que lindo, olha que lindo. Se você parar e pensar, nós hoje também temos especial proteção e privilégio, porque nós somos o povo de Deus. Meu irmão, creia, o Senhor é Deus que nos protege. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. O meu corpo e o seu corpo são templos e habitação do Espírito Santo. Então há em nós proteção absoluta e especial. É lógico que eu não estou te dizendo que nós não pegaríamos ou deixaríamos de pegar doenças e que estaríamos completamente imunes a todas as doenças. Mas o que eu estou te lembrando é que Deus está conosco. E quando eu pego Levítico, eu vejo, meu Deus, que Deus maravilhoso é esse Deus. É um Deus que cuida do seu povo. E olha que ele cuida desde a velha aliança e hoje na nova aliança. E hoje na nova aliança, os cuidados dele são maiores ainda, o amor dele é maior ainda. Ele habita em nós. Portanto, nos livremos de todo o pecado e de tudo aquilo que nos impede de servir ao Senhor. E vivamos a carreira que nos está proposta, sabendo que o Senhor é conosco e que nos ama e que nos protege. Então, amados, a paz do Senhor e até amanhã. Deus vos abençoe.